Alô pessoal, estreando um quadro agora. Todo domingo estarei aqui falando de modo originalíssimo a respeito do âmbito futebolístico. Domingo futebolístico originalíssimo. E nesse tema de domingo, dia 7 de abril de 2024, eu vou falar se realmente os técnicos fazem a diferença. Alguns realmente fazem a diferença. E vou citar um, que agora com essa camisa da Alemanha que eu estou aqui, que será disputada a Euro 2024, e o técnico que foi contratado é mais novo do que eu. O camarada tem 36 anos, se não me falha a memória, é isso mesmo. Eu sou de 83, o camarada é de 87, eu tenho 40 e o Julian Nagelsmann tem 36. Esse cara se destacou no campeonato alemão, treinando um time pequeno e chegou a ser técnico do Bayern de Munique e hoje agora já alcançou o cargo de técnico da seleção alemã. Então eu gosto muito dele, que ele gosta de jogar naquele 3-4-3 também. E veja só, citando mais um exemplo a respeito do campeonato alemão, agora que eu estou morando numa cidade bem alemã, Blumenau, aqui em Santa Catarina, tem o que o Xabi Alonso está fazendo no Bayer Leverkusen. Impressionante, o Bayer Leverkusen está invicto no campeonato alemão e vai acabar com a hegemonia do campeonato do Bayern de Munique, que sempre ganha com determinada facilidade, né? O Borussia Dortmund que era o que dificultava as coisas, mas nessa temporada o Xabi Alonso, o espanhol, pegou o time e colocou o time bem equilibrado, está jogando em ritmo de música, realmente fantástico o que ele está fazendo. Toma pouquíssimos gols e um time que faz muitos gols também. Um ataque, o melhor ataque, a melhor defesa e sem sombra de dúvida vai vencer a Bundesliga aí, que é a liga alemã da primeira divisão. E eu espero que ganhe, que vença de forma invicta. Então no meu Goiás também estava acontecendo isso no Campeonato Goiano com o Zé Ricardo, mas percebia que o time estava caindo de rendimento. Começou bem, depois foi caindo o rendimento. E mesmo se ele ganhasse o Campeonato Goiano, que não é lá essas coisas, poderia cogitar uma mudança. E isso foi feito porque o Goiás não só foi eliminado no Campeonato Goiano pelo Goiânia, algo bem inusitado nos pênaltis, mas o Goiás acabou saindo do Campeonato Goiano sem perder, de forma invicta, digamos assim. E também foi eliminado na Copa Verde, aí pelo rival Vila Nova. Aí o técnico Zé Ricardo não aguentou a pressão e tanto ele como aquele Agnello Gonçalves, que chegou para ser um diretor de futebol, mas percebia-se nas entrevistas dele que ele estava inseguro, nervoso. Provavelmente eu acho que ele nunca foi diretor de futebol de time profissional. Ele atuou no Corinthians e tal. E aí agora o Goiás agiu corretamente, o Luciano Paciello, que é o CEO, resolveu colocar a casa em ordem. Foi uma aposta que foi feita, na minha opinião, até mais barata, né, para ver se daria certo. Agora é possível ainda fazer a correção de rota, foi feita. E eles contrataram dois profissionais bem interessantes aí, tanto o Lucas Andrino e o Márcio Zanardi. Márcio Zanardi, que foi técnico de São Bernardo há muito tempo, ele está lá em São Bernardo e fez um excelente campeonato paulista. O Corinthians queria contratar ele, só não contratou porque o regulamento não permite. O campeonato paulista é bem organizado, não pode um técnico ser contratado durante o mesmo campeonato. Então o Corinthians acabou contratando um português lá do Cuiabá, ao invés de contratar esse Márcio Zanardi, que é até melhor do que o Antônio Oliveira, que está no Corinthians, na minha opinião. Então o Goiás agiu certo e os técnicos fazem a diferença. Só que alguns atrapalham, e alguns são teimosos e alguns insistem em certas ideias que são ultrapassadas, porque o futebol está muito dinâmico. Por exemplo, o Zé Ricardo, na minha opinião, ele foi muito teimoso em não jogar com três zagueiros. E o Márcio Zanardi, na minha opinião, jogará com três zagueiros. Pode ser tanto no 3-4-3, no 3-5-2, no 5-4-1, mas ele optará, na minha opinião, em jogar com três zagueiros. E o próprio Carille, olha a diferença que ele está fazendo no Santos. O Santos não quis nem saber, trouxe ele lá do Japão. O cidadão estava até com o contrato em vigor, mas mesmo assim eles fizeram
um contato ali, fizeram uma negociação e acabou trazendo o Carille. E hoje ele pode ser campeão paulista para cima do Abel Ferreira, que tem feito a diferença há muito tempo no Palmeiras. Então, os técnicos fazem a diferença sim. Não adianta a gente querer negar isso. E vale lembrar que o próprio técnico que acabou de assumir a seleção brasileira, né, o Dorival Júnior, já demonstrou alguma coisa diferente. Mas, na minha opinião, ele errou apenas nos goleiros, né, porque tanto o goleiro do Santos, João Paulo, como o Arley, o Arley foi um goleiraço do Goiás, mas o Tadeu são melhores do que aqueles goleiros que ele acabou convocando, né, o Léo Jardim e o Bento do Atlético Paranaense. Mas, enfim, vida que segue, ele conseguiu bons resultados. O Lucas Paquetá voltou a atuar bem. Então o Dorival deu uma modificada ali no jeito de jogar da seleção brasileira, que estava de forma inacreditável, sem vencer na própria eliminatórias, devido ao teimosismo do dinizismo, digamos assim, né? Ele queria implantar uma coisa ali que demanda tempo, que ele já implantou no Fluminense e em outros times, no pouco tempo na seleção brasileira. Então, o que acontece com certos técnicos, que eles acabam ficando teimosos, né? E o que aconteceu com o Fernando Diniz, ele só aceita jogar daquele jeito e perdeu a oportunidade de ser técnico numa Copa do Mundo, né? Se ele conseguisse manter um bom nível ali, com aquele, se fosse mais flexível, né? O que acabou não sendo, porque o estilo de jogo dele demanda muito tempo e ele quis implementar isso em pouco tempo. Na seleção brasileira não funcionou. Mas é isso, esse vídeo de estreia do quadro Domingo Futebolístico originalíssimo é sobre os técnicos que fazem a diferença no dia a dia. E hoje em dia, com internet, com muito empresário mercenário e com muito jogador que nem ainda virou profissional aparecendo na internet, no Instagram, não é fácil ser técnico de futebol. Ficou mais difícil ainda fazer gestão de grupo, né? Fazer gestão de recursos humanos, né? Ter mais inteligência emocional para dominar o ego do jogador ali que acaba extrapolando. Veja só esse garoto do Palmeiras aí, como eles estão preocupados, né? Que surgiu uma loira interesseira aí e eles estão preocupados que se ele casar rapidamente poderá afetar o desempenho dele no Real Madrid. Então o negócio não é fácil. Mas de qualquer forma, o garoto é bem focado, né? Provavelmente ele já foi futebolista em vidas passadas e até vida recente, né? Não por acaso ele coloca a camisa para dentro do calção, tem um estilo clássico. E a moça, apesar de ser... Tem um preconceito, né? O fato dela se interagir com ele, né? Tem muita gente que fica preocupada com isso, mas parece ser uma boa moça, apesar de muita gente achar que eles estão juntos devido só essa questão financeira, que ele ficou rico aí com essa venda para o Real Madrid. Mas de qualquer modo não é fácil para... Eu me coloco também no lugar de um jogador de futebol que não tem uma latinha boa e acaba querendo se relacionar com mulheres bonitas. É complicado, né? Não é fácil. O próprio Hélio dos Anjos uma vez falou, quando estava treinando o Atlético Goianiense, que jogador não sabe escolher mulher. Na verdade, eles são escolhidos por interesseiras e não sabem sair desse processo instintivo, e muitos acabam regredindo na carreira futebolística, né, de jogador profissional, devido a essa intervenção aí de mulheres interesseiras que acabam assediando e esses jogadores, eles acabam às vezes não sabendo lidar com isso. Mas é isso. O técnico tem que saber lidar com isso, até com um jogador que não sabe escolher a própria esposa. Então o técnico tem que saber conversar, tem que saber ser um psicólogo. Então os técnicos fazem a diferença sim. E o próprio Julian Nagelsmann, que é um técnico aí alemão que fez a diferença no campeonato alemão e foi contratado agora até para a seleção, na minha opinião fará diferença na Euro, e vou torcer. Estou aqui agora morando numa cidade muito alemã, né? Uma espécie de Europa no Brasil. Tem Pomerode também, que é bastante alemã, mas Blumenau, a cultura alemã bem forte. Vou torcer para, quem sabe, a Alemanha se sagrar campeã da Euro, para ele ser técnico na Copa do Mundo também. Esse técnico aí bem novo, 36 anos, Julian Nagelsmann.